Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Rinomaru Spin-Off, um programa de tudo e de todos, né? Aquele típico Rinomaru onde nós debatemos várias coisinhas e vários assuntos para vocês ouvintes ficarem faceiros aí devido a essa nossa pausa, a essa nossa quarentena, que inclusive é um dos assuntos do Rinomaru. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falaras, o Barbudinho Alegria na apresentação. Comentários dele, o mito, Mr. Thiago Recruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite, todos os nossos queridos ouvintes. Mais um Rinomaru. E essa semana, acho que dá pra gente simplesmente dizer que é um resumo geral de tudo que tá acontecendo na J-League e talvez no mundo inteiro, né? Não só de futebol, né? Como todo mundo tá sabendo, o mundo tá parado, né, Thiagão? Não só no futebol, mas como em todas as atividades. Quarentena geral. Quarentena total. Não só aqui, como no mundo inteiro, né? Então, realmente, a coisa tá feia, mas é por uma boa causa, né? Pra evitar uma coisa pior aí. Mas, olha, eu confesso a você que antigamente, na minha vida de não trabalhador, que eu era meio folgado, eu não ligava de ficar em casa, mas depois que você cria uma rotina, assim, do teu trabalho, das tuas coisinhas, é meio complicado, né? Porque é aquela velha história. Se você tá em casa de boa porque quer, é uma maravilha. Mas se é uma coisa forçada, assim, não sei, parece que o nosso cérebro, ele trabalha de uma maneira diferente e acaba virando meio que uma prisão, né? É engraçado isso. Pois é, cara, é bem complicado, como você falou, é algo necessário, né, é tudo essa, não, eu ia chamar de crise, né, mas se tornou uma pandemia, né, que é o assunto do coronavírus e tudo mais. Infelizmente tá matando muita gente, tá deixando muita gente preocupada, internada, e a gente sabe que aqui no Brasil o caos não seria diferente, né, é claro que a gente espera que as coisas não sejam tão ruins, né, como diz os prognósticos aí e tudo mais, mas assim, tudo estava crendo que as coisas iriam complicar muito a parte esportiva, né? Inicialmente a gente tinha a conversa de talvez as Olimpíadas não ser afetadas por isso, mas a gente está vendo que vai ser meio impossível isso. Também tem J-League, retorno de campeonatos que ficaram pela metade, então assim, muita coisa vai mudar nessa temporada 2020 do esporte em geral, né? E muita coisa, digamos que para pior, né? É para pior do esporte, mas eu gostaria de deixar um disclaimer bem grande aqui, né? Tudo que a gente falar que, poxa, isso tá sendo ruim para o esporte, mas é claro que o esporte nunca vai vir antes do bem-estar e a vida das pessoas, né? Mas assim, é a nossa visão como pessoas que gostam do esporte, né? Acredito que tem quem nos ouve também ama o esporte, tá sentindo muita falta do futebol, mas a gente entende também que é o mal necessário. Mas Elias, a coisa vai ser complicada até que ponto pra gente, torcedor de esporte em geral, cara? Vai parar tudo, as coisas talvez não sejam tão ruins como estão sendo falado, ou realmente vai ser um ano perdido? Não, realmente vai ser um ano perdido. Vamos entrar no primeiro assunto do programa, que trata-se de Olimpíadas. Antes de falar das Olimpíadas, eu já quero adiantar uma coisa. Eurocopa que ia ter esse ano foi jogado pro ano que vem já. Okay. Oficial, né? Oficial. A Copa América, mesma coisa. Foi jogado pro ano que vem. E sim, as Olimpíadas foram confirmadas pro ano que vem também. Então nós teremos, em vez de Tóquio 2020, Tóquio 2021. E aí, o que dá pra dizer disso? Vai ser um ano... 2021, o que está sendo um ano de caos na saúde e nas preparações, a questão financeira, está sendo em 2020. Em 2021 vai ser o ano da correria, principalmente no futebol. Porque pensa, vão ter eliminatórias para a Copa do Mundo, vão ter Olimpíadas, Eurocopa, Copa América, vai ficar um calendário cheio, onde não vai ter onde respirar, né? Eu acho que as federações vão dar um jeito de cortar todos os amistosos ano que vem e deixar só data FIFA, só competição, porque senão vai ser, rapaz do céu, tô vendo uma agenda assim absurda, tanto para clubes quanto para seleções. Inclusive, Thiagão, uma coisa que estava programada para 2021, vão ter que jogar para outro ano, que não vai ter como, que seria aquela estreia do Mundial Interclubes como Copa do Mundo mesmo, né? Nossa, é verdade. Como 20 e tantos clubes. Não sei se vai ser viável fazer já no ano que vem isso, porque, olha, é muita competição, é muita coisa mesmo, né? Então, você vê que como 2-3 meses de paralisação mundial,
entulha a agenda do futebol, né? Todo mundo, não, são só 2 meses, 3 meses, isso aí nem faz diferença. Faz uma diferença absurda, né? Olha a bagunça que tá a agenda pro ano que vem, cara. Pois é, e pensando agora por esse lado, né, a gente começa pelo o primeiro problema, né? O que vão fazer com as competições que vão ser jogadas pro ano que vem, e aí tem data FIFA, isso já me vem na cabeça o primeiro problema, né? As Olimpíadas, no caso, Elias, eu acredito que vai ser jogada pro meio do ano, basicamente vai ser a mesma data, mas pro julho e agosto, né? Julho e agosto do ano que vem, e já tem aquela conversa das Olimpíadas ser uma coisa que as federações não olham com bons olhos, né? Porque tem que liberar jogadores principais e tudo mais. Então, assim, eu já acredito fielmente que vai ser impossível a gente ter qualquer seleção aqui das principais do mundo levando os seus principais jogadores, né? Porque as federações normalmente já estão de saco cheio das Olimpíadas, porque, né, desfalcam muitos seus jogadores principais e tudo mais, num período de temporada que normalmente é o descanso, né, da temporada europeia, férias, né, e aí você leva o cara para uma Olimpíada, o cara pode voltar machucado, então assim, aquela ideia principal do Japão de tentar vencer as Olimpíadas já fica muito prejudicada já, né, inicialmente, né. Até porque a gente viu que se a gente for comparar os únicos jogos que a seleção olímpica fez nessa temporada, foram, assim, resultados muito ruins, assim, né. Então, assim, não tem prognóstico muito positivo, levando em consideração o que a gente viu este começo de ano e apenas, né, do futebol olímpico japonês. Então, eu vou dividir a minha resposta aí em 2 tópicos. O primeiro é que tem um lado bom, porque é 1 ano a mais para a equipe se preparar e tentar conquistar esse campeonato que nunca conseguiu, né? Então, teoricamente é uma coisa ruim, mas é uma coisa boa ao mesmo tempo, né? E a segunda é justamente isso, porque é um time que já tá treinando aí 3, 4 anos, jogadores juntos, entrosados. Claro que não houve um jogo, olha que coisa, né? Não houve um jogo em que o time principal olímpico jogou com seus 11 jogadores, seus principais jogadores aí juntos, né? Uma partida sempre teve desfalque de alguém. E teve uma coisa que me perguntaram, que eu acho que é uma coisa sensata que devem fazer, né? Tá, mas e os caras que estão com 23 anos esse ano, vão fazer 24 ano que vem? Eles vão poder jogar essas Olimpíadas, porque a data limite dos atletas é 23, né? Seleção sub-23 e tal. Olha, eu acredito que sim. Vai ter aí vão abrir uma exceção para esses jogadores que vão acabar avançando no que vem para a idade olímpica, porque, nossa, tem equipes que estão treinando há anos, essa é a base da seleção. Você perde a base inteira, né? Claro, a própria seleção brasileira também já está treinada assim. Seria, assim, um absurdo o Comitê Olímpico aí não abrir essa exceção para as equipes. Porque imagina, você tá 3 anos treinando com uma equipe assim, entrosadinha, bonitinha, aí por causa de uma coisa que não é nem culpa das federações, não é nem culpa dos atletas, vai ter que montar um time completamente aleatório pro ano seguinte, sabe? Então, eu tenho certeza que vai ser aberta essa exceção para todas as equipes. Tanto que tem torneio pré-olímpico que nem foi realizado ainda, né? Caramba, nossa, isso... Bem, hoje o Hinomaru, então... Olha o fardo. Olha o fardo e a dificuldade. Então, assim, vamos fazer um disclaimer aqui. Hoje o Hinomaru é um bate-papo, então a gente pode discutir várias teses que a gente pode estar errado ou não, né? Hoje é só um bate-papo mesmo. Então, se qualquer coisa que a gente falar aqui e não se concretizar, vamos só lembrar que isso aqui realmente é só um off-topic mesmo, né? Um off-topic porque, assim, se a gente fosse fazer um programa separado, Olimpíada, sobre não sei o que, volta da J-League, sobre não sei o que, a gente teria que fazer centenas de programas, dezenas de programas que seriam um saco para todo mundo ouvir, né? Então, sobre essa primeira coisa que você falou, para pensar como é difícil, cara, você ser um treinador de uma seleção olímpica, né? A gente tem uma base que no papel é muito forte, uma equipe que já treina junto há um bom tempo, e nos últimos 4, 5 jogos não teve um jogo que a equipe conseguiu jogar com todos os jogadores, né? Então, tipo, é muito difícil você montar uma boa base para uma seleção olímpica. Nem o pré-olímpico, né, jogou? Não, nem teve o pré-olímpico de quase nada. Teve um esporte ou outro que acabou tendo ali o pré-olímpico em outros países, né? Não no Japão e tudo mais. Mas realmente, acho que vai ser um ano 2021. Claro, a gente já tá contando que essa pandemia vai passar, né? Em nome de Deus, isso vai dar certo. Que os cientistas vão conseguir achar essa cura, que todo esse confinamento que acho que até cabe para ser um dos tópicos desse programa, como é estar confinado, né?
é o último tópico, tem várias ressalvas positivas e negativas, mas como nós somos, primeiramente, né, como o ser humano é frágil, né, a gente acha que a gente tá sempre por cima da carne seca e tudo mais, parecer uma gripe, né, eu vou usar o gripe muito em aspas, tá, gente, é alguma coisa que parece uma gripe, só que muito mais forte, com outros sintomas, mano, que ferra tudo, né, cara, então assim, a gente não tem realmente controle de nada, né, então é isso que talvez seja um dos ensinamentos, né, para todo mundo neste ano, né? E no caso do futebol japonês é complicado, porque, olha só, os últimos 4 jogos, a seleção japonesa, cara, o futebol é irreconhecível, cara. É muito abaixo quando você não tem os jogadores principais. E se realmente chegar na Olimpíada 2021, eles falar, não, vamos manter as regras dos 23 anos, cara, não só o Japão, mas como o Brasil, como Chile, Argentina e outros países que teoricamente são interessantes, vai quebrar todo mundo, porque ninguém vai ter tempo de montar uma nova equipe. Você tá entendendo? Que, tipo, se não tiver data FIFA de amistoso, como é que vai treinar os caras, entendeu? Vai treinar os caras no pré-olímpico, que seja que Deus quiser, entendeu? Tipo, Master Liga de PES, você contrata o cara barato e torce pro cara funcionar, entendeu? Cara, vai ser bem complicado isso aí. E a gente sabe, né, que a Federação Olímpica e tudo mais, normalmente ela é meio que, digamos, flexível, né? Diferente, por exemplo, da FIFA, que é uma parada muito difícil de mudar as regras e tudo mais. A gente acredita que, né, que o comitê esportivo aí que organiza, né, toda a Olimpíada seja realmente flexível, porque senão, cara, a gente pode ter uma das Olimpíadas com um vencedor completamente random, né? Porque todas as equipes vão perder a sua base e a gente pode, sei lá, do nada ter uma Nigéria vencendo, entendeu? Um país de um extremamente futebol nível D vencendo, porque base sub-23, né? Se você não for bem formada, ninguém tem. Essa é a grande verdade. Não, porque nem você disse, né? Por exemplo, as seleções da Oceania, eles têm que catar jogador, assim, pra conseguir montar uma seleção. Já é difícil você montar uma seleção principal, né? Então, olímpica, então, meu Deus. E se tiver esse problema, se resolverem não colaborar aí com a idade olímpica, e ferrou de vez, né? Então... E vamos ser sinceros, né? Tem muitos jogadores que aparecem na seleção olímpica que jamais jogarão na seleção principal. Ou seja, é que aquele cara que naquele período o cara tá jogando um futebol que cabe naquela seleção olímpica, entendeu? Então, tipo, o termo que, né, eles falam bastante, tipo, parece muito foguete molhado nas Olimpíadas, né? Porque é muito difícil você montar um time competitivo, entendeu? E bom, né, com molecada, entendeu? É complicado demais isso aí. Eu, realmente, se eu pudesse não escolher uma área do futebol que eu acho que eu não gostaria de atuar, seria como treinador de seleção olímpica, que deve ser muito complicado. Nós temos exemplos recentes aí, por exemplo, na Olimpíada de 96, o principal jogador da seleção japonesa foi o Maezono, né, que não fez nada no time, né, de cima. O próprio Otsu também não fez nada, assim, quando... Ele foi destaque em 2012, né, Thiagão? Nas Olimpíadas. E sumiu. O time sumiu. de cima não fez nada. Não fez nada, sumiu. Então, tem vários e vários exemplos aí que podem ser ditos. Com certeza. Até na própria seleção brasileira. Não, isso, a seleção brasileira, e até sobre a seleção brasileira a gente entra em assim, o Japão talvez seja um caso até um pouco mais fácil de entender como vai funcionar o campeonato e tudo mais, mas no caso, por exemplo, do campeonato brasileiro e de estaduais pela metade, cara, isso aí pode ser um negócio muito maluco, né, então, como vai ser, vai ter tempo se os campeonatos voltarem em maio, ou vai voltar só em junho, como é que vai ser o campeonato brasileiro e tudo mais, né, a J-League parece que tem uma medida já, né, já decidiram a medida que vai ser adotada para esse ano, né? Que não ter rebaixamentos, é isso, né? Isso. Vamos aproveitar antes de falar da seleção principal japonesa, falar da J-League, já que você tocou no assunto. Esse ano não terá rebaixamento. Nenhuma das divisões. Nenhuma das divisões. Vai ter o acesso direto de 2 equipes. E no ano que vem na J1, em vez de caírem apenas 2, vão cair 3 times. Para deixar... tudo certinho. Então, pela primeira vez aí a J-League nós teremos 20 equipes em 2021 e 4 rebaixados, né? Ou seja, é mais... Olha só... E na J2 também não vai cair. Cara, isso vai ser muito louco, porque beleza, vamos ver o lado positivo, né? Lembrando que nós estamos sendo positivistas.
poderemos ver o Yokohama FC, independente de qualquer coisa, jogar 2 anos na J-League. 2 temporadas, né, Diego? Né? Pela primeira vez da história. E o Shonan, Sagan Tosa, aquela galera que tá sempre segurando nas peiradas, conseguiram de novo se manter na elite do futebol japonês. É inacreditável as coisas que acontecem, né, cara? Então, assim... Cara, eu acho que dizem que todo time, né, tem um macumbeiro no vestiário, né? O macumbeiro do Belmar acho que é o macumbeiro mais poderoso do universo, né? Até porque essa semana, né, uma notícia, eu acho que foi até em algum site de portais, se não me engano foi no Japan Times, que é meio que, não com essas palavras diretamente, mas é que o Sagan Tosa tá quase abrindo falência, né, cara? Porque eles perdeu vários... até um pouco antes de estourar toda essa crise e tudo mais, já estava com uma conversa de perder alguns patrocinadores, saiu os principais patrocinadores, até aquele, a DHC, se não me engano o nome do patrocinador principal deles, que era alguma coisa médica, que foi o patrocínio que trouxe o Fernando Torres para a equipe. Até ele acabou saindo da equipe, ou seja, o Sagan tá realmente segurando pelas beiradas ali para conseguir manter sua equipe. E assim, por uma equipe que a gente não conseguia esperar muita coisa para 2020, né? Agora sabendo que não vai ter rebaixamento, assim, vai ser o samba do crioulo doido, né? Como diz meu pai, né? Vai ser realmente algumas equipes jogando também a toalha logo cedo no campeonato. Então assim, quando começar a J-League, as coisas voltarem a engrenar no futebol japonês, a gente vai ter muito para discutir, até porque talvez as equipes que não joguem diretamente pelo título, elas podem simplesmente abrir mão da J-League e jogar diretamente as Copas, se tiver, né? Se tiver uma Copa do Imperador, se tiver alguma coisa assim, talvez uma Copa ou outra seja ali dividida, né? Ou colocada diretamente nas fases finais para diminuir os jogos. Mas assim, Elias, você prefere que seja assim, não ter rebaixamento, ou você acharia melhor aquela primeira ideia que foi jogada na internet, que era a possível ideia de J-League voltar a ser um playoff na temporada 2020? Eu acho que playoff seria uma cagada um pouco, né? Seria, entre aspas, um retrocesso, né? Mas por uma razão excepcional aí. Mas não dá certo, porque se não tivesse a primeira rodada, você poderia ter mudado a fórmula. Você vai mudar a fórmula no meio do campeonato, é sinônimo de merda, né? Não tem como dar certo. Ignora os 3 pontos de quem venceu. Não, esquece isso aí. Deixa assim como tá mesmo, ninguém cai esse ano. Ninguém vai sendo prejuízo nem nada, mas eu era a favor de uma coisa só, de manter aí apenas a J-League e a Copa do Imperador. Eu cortava a Copa Bolachinha esse ano, cara, porque é um campeonato inútil, só serve aí para os jogadores reservas terem aí um fluxo de jogos maiores, né? Não se classifica para nada, então para quê? Pelo menos para esse ano, para as equipes conseguirem se ajustar ao calendário, que é bem mais curto, né, devido esse surto aí, essa pandemia, deveriam cortar a Copa Bolachinha e deixar a J-League e a Copa do Imperador. Pronto. Até porque, vamos ser sinceros também, o prêmio não tá abrindo os olhos de ninguém também. Ninguém tá ficando assim, nossa, o prêmio, né, da Copa Bolacha, tá lá, Luvan, não sei o que. Então, realmente, concordo com você. Acho que se tiver a Luvan Cup, vai ter que ser um esquema, assim, muito mais enxuto. E, assim, normalmente, vamos ser sinceros, Elias, apenas os fãs japoneses assistem com mais fervor a Luvan Cup. Fora do Japão, as transmissões são praticamente nulas, não existem transmissões oficiais da Luvan Cup. Cara, nem quase tem transmissão internacional da Copa do Imperador, né? Então a Luvan é uma Copa muito mais B dentro do Japão, então realmente não vai fazer tanta diferença. E até talvez aquele jogo que entra entre o vencedor até que o jogo passado que teve, do ano passado, que teve Shonan versus... Isso, também uma Copa também, sinceramente, que não vira nada também. Se não tiver também não vai fazer tanta falta, né? Até porque, dependendo da situação, nenhum time brasileiro ou sul-americano vai querer ir até o Japão para jogar um jogo e voltar, sabe? Então acho que realmente vai ser um ano mais enxuto. E é claro, né? Se vai ser mais enxuto esse ano e o ano que vem vai ser mais corrido, é claro que a gente se preocupa em como vai ser a preparação, não só das equipes, mas também da seleção principal para essas competições, né? Exato, Tiagão. Lembrando a vocês ouvintes que os jogos de março agora das eliminatórias foram adiados, né? O Japão enfrentaria em Saitama a equipe do Myanmar no dia 26 de março, agora, daqui uns dias. E depois, no dia 31, enfrentaria a seleção da Mongólia fora de casa, né?
Esses jogos aí foram adiados, sem data ainda para serem feitos, né, Tiagão? E o que eles fizeram? Eles aproveitaram e adiantaram as rodadas que seriam as próximas, né? Que no caso o Japão enfrentaria a seleção do Tajiquistão em junho e esse jogo foi para junho. Isso aí tá mantido. Esses jogos de junho aí estão mantidos. E esses aí do Myanmar e Mongólia, eles jogaram, provavelmente vão jogar pro fim do ano ali, para se ajustar o calendário. Por enquanto, a Copa Kirin, que seria realizada em junho, também está mantida. Jogos no dia 4 e no dia 9 de junho. Se eu não me engano, era Luxemburgo e Moldávia. Eram umas seleções bem C, assim. É isso que eu tô falando. Você tá falando o nome das seleções, eu falo assim, nossa, cara, são jogos também que eu vou te falar também, né? A sorte nossa que esses jogos é feito no Japão, né? Não é jogo Japão, J-League, né? Jogo J-Leaguer, né? Vamos colocar só aquela seleçãozinha mequetrefe que a gente gosta, né, Tiagão? Que tem uns nomes interessantes. E só. Vamos ter que esperar, ver por mais quanto tempo vai acontecer essa pandemia. Acredito que a J-League ela foi remarcada para o começo, para a primeira semana de maio, né, Tiago? Ia começar em abril, só que eles resolveram jogar um mês à frente, né? Começaria no dia 3 de abril, se não me engano. Que tem um negócio assim, inicialmente, Elias, o que a gente tem de oficial é que existe um posicionamento para voltar de League 3 de abril. Mas o que aparece em vários jornais é que vai chegar lá pro final do mês agora, do mês 3. Vamos jogar pra maio. A gente já tá no final do mês 3, né? Mas vai chegar ativo daqui 4, 5 dias e eles vão fazer uma coletiva e falar assim, ó, gente, não dá ainda, vamos jogar mais um mês, entendeu? Então, digamos que vai acabar sendo prorrogado, né? Coletiva online, espero, né? Não, né? Tudo online. Apesar de acontecer um negócio muito besta no Japão, que teve eu até vi no Twitter do Thiago Bom Tempo, acho que foi um torneio de artes marciais no Japão, que o governo falou assim, gente, melhor não ter esse torneio. Aí teve tipo 6 mil pessoas que foi nesse evento, e aí depois de 2 dias, uma das pessoas começou a apresentar os casos os sintomas de Covid-19, né, o coronavírus. Então, tipo assim, a gente já tá vendo que ainda não é o momento, né, entendeu? Tipo, e até no Japão, a gente reclama muito do Brasil, que o brasileiro foi muita merda, fala os negócios muito errados, mas tipo, todo lugar do mundo as pessoas são meio que iguais, né? Então até no Japão a galera acabou fazendo um evento que talvez não devia, entendeu? Tipo assim, então se um filho da mãe tiver realmente com Covid, ele vai passar por mais 10, e cara, isso pode apenas atrasar ainda mais, né, a volta da normalidade, né, nos esportes no Brasil, no Japão como um todo e no mundo como um todo também, né? Cara, que nem eu falo, o Zé Bostola tem no mundo inteiro, cara. Exato. Ele não tá imune a esse tipo de retardado, né? Exato. Essa história que só brasileiro faz, não, todo mundo faz merda. Todo mundo faz merda. Mas você falou uma coisa que me fez pensar por um momento, né? Você falou assim, poxa, vai ter aquelas seleções J-Leaguers, né? Mas, cara, talvez essa seleção de League vai ser muito interessante de ver, porque assim, se normalmente já tem um desfalque em algumas equipes, né, principais, imagine nesse ano então, sabe? Então, talvez as convocações para a seleção podem influenciar diretamente nas equipes que estão no topo, né? Que normalmente as equipes que estão no topo são os que cedem mais jogadores, né? E só que isso vai mexer com tudo. Eu acho, sinceramente, que vai até ter alguma regrinha esse ano aí na J-League aí pra diminuir a convocação por time, porque senão, cara... Sabe o que eu acho que vai acontecer? Assim, eu acho que os jogadores principais, os jogadores europeus, devido a esse curto período aí, eles só vão ser convocados em eliminatórias. Tenho certeza que eles vão ser convocados em eliminatórias, e amistosos e tudo mais vai jogar essa seleção local aí com algumas restrições, né? Vai ser uma mistura de alguns jogadores olímpicos com jogadores com idade normal e tudo mais. Eu acredito que seria a decisão mais sensata, assim, né? Para não prejudicar todo mundo. É o que eu penso, pelo menos, né? Se vão fazer isso mesmo, aí já é outros 500, né? E também, talvez assim, eu não sei se vai surtir o mesmo efeito, né? Mas é bem provável também que a seleção principal volte a olhar com um pouquinho mais de atenção
para os bons nomes que estão na segunda divisão, né? Então, porque talvez seja as saídas aí, né? Mas assim, vai ter reclamação de tudo que é lado, né? Nenhuma equipe vai querer ceder seus jogadores principais, independente de ser da primeira ou da segunda divisão. Mas assim, vai ter que acontecer, né? Os jogos da seleção têm que continuar, até porque a seleção olímpica eu acho que das principais projetos, né, do Japão nesses últimos anos, principalmente por causa das Olimpíadas, e acho que vai acontecer de qualquer maneira. Agora, o meu medo é mesmo, porque assim, se a seleção olímpica não vencer as Olimpíadas, eu vou ficar chateado, mas assim, eu vou ficar chateado no nível, ok, dá pra entender que a seleção olímpica ainda não vai vencer umas Olimpíadas, mas o meu medo é na preparação daquela última partezinha chata das eliminatórias para a Copa do Mundo, sabe? Que é naquela última fasezinha ali, a terceira, a quarta fase ali, que é onde passa essa fase horrível que nós estávamos assistindo, que nós estamos até com saudade de ver Japão jogando contra Tajiquistão e a sua turma limitada. Mas assim, a terceira fase é um momento que talvez a equipe principal seja muito importante para o Japão ter uma fase sossegada sem muitos sustos, né? Mas é um risco real de talvez ser uma eliminatória onde o Japão tenha dificuldades reais, né? Se as equipes começarem a não querer liberar os jogadores europeus por causa dos anos corridos que vai suceder por causa do coronavírus, né? E sabe uma coisa que, por coincidência do destino, acabou encaixando certinho, Tiagão? Essa Copa do Mundo ser no fim do ano, cara. Porque verdade. Vai dar uma baita respirada pra todo mundo. Isso aí. Por que a Copa do Mundo vai ser no final do ano mesmo? É por causa do clima do Catar, é isso? Do clima do Catar, que no meio do ano é muito quente, né? Então vai ser realizado no inverno lá. Olha só, entendi. Poxa, faz sentido. Que bom, né? Então, assim, parece que as coisas, querendo ou não, a gente tava reclamando, né? Poxa, Copa do Mundo vai demorar mais que o normal. Mas talvez seja até melhor, né? Porque como é que você vai ter, né? É complicado. Tiagão, agora um tópico aí que é importante pra nós também, porque nós moramos no Brasil, temos nossos times aqui no Brasil e gostamos do futebol brasileiro também, que é a situação do futebol aqui no nosso país, né, Tiagão? Cara, e aí, né? É isso aí, né? E aí, cara? Olha, complicado, né? Por enquanto, todos os campeonatos suspensos. Nosso querido Brasileirão começaria agora em abril. Agora sabe-se lá quando irá começar também. E já surgem aquelas teorias, né? Do que a CBF vai fazer, como que será o campeonato. O pessoal já tá falando que vai voltar a ser o Brasileirão raiz, né, Tiagão? Aquela primeira fase só de um turno só, depois passa os 8 melhores para mata-mata, e por aí vai ter aquela grande final, jogos de ida e volta, né? Então, o pessoal aí tá bem animado com essa possibilidade, né? Então, eu pergunto para você, será que, no seu ver, é a solução, já que a gente tem um calendário mais curto? Eu acho que sim, Tiagão, porque dava tempo de você terminava os estaduais ali lá por julho, beleza? Como era, né? Eu lembro que os campeonatos estaduais acabavam em julho, fim de julho ali, e mais ou menos final de agosto, começo de setembro começava esse Brasileirão, né? Então, para esse ano, excepcionalmente, eu acho que vai ter que ser assim, porque 38 rodadas de, por exemplo, julho para dezembro é corrida, hein? Porque, olha, tem que arranjar data, desculpe falar palavrão, mas tem que arranjar data do cu, né, para fazer um campeonato comprido desse jeito aí. A solução seria fazer isso ou fazer tipo... Lembra que 20 anos atrás teve aquela Copa João Avelange, né, que era o Brasileirão dividido por módulos e tudo mais? Também seria uma solução, né, dividir em módulos aí em campeonato. Ou igual... Aquela vez que teve aquela Copa União lá com 2 campeonatos brasileiros também, por aí. Olha, cara, eu vou te falar a verdade, Elias. Eu não acredito que a CBF vai mudar pra isso. Sabe por quê? Que assim, ó, vamos começar. Brasil, CBF. CBF gosta do quê? De grana. A CBF gosta de grana. Ferrar os outros. E de ferrar os outros. Então, assim, pelo que eu escuto sobre as coisas que a CBF optam às vezes, as brigas que a CBF pega com os clubes e tudo mais,
Eu acho que... E também tem esse esquema, né, de ter um G13, um G15, sei lá, das equipes principais, e eles votam, e os votos deles têm um peso maior e tudo mais. Eu acho que vai ser... que eles não vão entrar em um consenso tão fácil de mudar. Por quê? Porque se voltar esse Brasileirão, se vamos mudar o Brasileirão para ser um turno só e tudo mais, o Brasileirão raiz, e continuar os estaduais. Os estaduais normalmente não dão tão público. Talvez, quando voltar os estaduais, ainda não dê um público tão grande por causa do medo da população por causa do coronavírus. Então, assim, não vai gerar o dinheiro que normalmente já gera, que já não é grandes coisas. Eu tô falando assim muito mais pelo futebol paulista, tá? Eu não sei como é aí. Mas aqui, normalmente, Campeonato Paulista, os estádios não estão cheios. Não estão. Aqui também não. Né? Então acontece, já não tem muita grana. E aí, se estender essa parada até o meio do ano, os times não vão arrecadar tanto quanto eles queriam. E até porque o Paulistão já tá meio que encaminhado quem vai passar para a próxima fase, quem que não tá. E tem time, no caso, o meu time aqui no Brasil, que é o Corinthians, está, digamos que na zona de rebaixamento do Paulistão lá, uma parada assim. Então acontece, para essas equipes que já estão meio que fora, não discutam nada, os jogos não vão trazer renda nenhuma. E aí, quando você tem times grandes na parte de baixo, o time grande vai começar a chiar lá na Confederação Paulista e automaticamente para a CBF em seguida. Então você vai arrumar esse caos. Segundo, para o Brasileirão ter essa fórmula aí, acho que isso já deveria estar sendo conversado e alguma coisa está já soltado na internet, sabe? Estamos pensando em mudar alguma coisa. E até agora a CBF não se pronunciou de nada, entendeu? E eu não acredito que o Brasil vai ser tão organizado assim para mudar um formato de um campeonato tão rápido, entendeu? Diferente da J-League, que já pareceu uma das opções, o Brasil não falou nada por enquanto. Eu acredito que vai ser feito alguma espécie de enxugamento ou cancelamento do Paulistão, entendeu? No Paulistão, em vários campeonatos bases por aí, que já estão quase no final. Se não me engano, teve o Amazonense, foi cancelado, tem uns negócios assim. E eu acho que o Brasileirão, ele vai ser, cara, corridaço. 2 jogos por semana, quem jogar Libertadores se lascou, vai ter que dividir o time em 2, entendeu? Eu acho que a CBF não vai mudar o calendário. E o máximo que pode acontecer é o Campeonato Brasileiro ser, tipo, estendido, cara, até, tipo, 31 de dezembro, entendeu? Então acho que vai ser um ano muito mais corrido, mas eu acho que não vai ter esse esquema de mudar o contrato, não. O problema vai ser, né, como sempre, né, quem acaba se ferrando mais é a equipe que tem um valor menor, né, que tem um plantel menor. Essas equipes que têm menos jogadores é o que vão ter que se virar nos 30, né. Então eu acho que vai ser um ano muito mais injusto para as equipes menores. Eu acredito que vai ser isso, não vai mudar, na minha opinião. Se mudar, talvez seja um pouco de bom senso, mas sinceramente não sei se eu espero muito bom senso da CBF, não. O que dá pra fazer igual a J-League, né? Cancela o rebaixamento esse ano aí também. Seria uma boa para alguns times, né? Por exemplo, o Bragantino, né, investiu dinheiro, o Red Bull Bragantino e tudo mais. Então, assim, se manter no campeonato Série A seria ótimo, o próprio Curitiba que voltou. Mas, assim, para entrar em consenso, cara, com essa galera que pensa muito em dinheiro, complicado. Sabe? É difícil. É diferente da J-League, que os caras vão assim, vamos mudar e todo mundo foi lá e aceitou. Sabe? Eles vão pela melhor opção mesmo, né? Não pensa em dinheiro, não pensa em nada. Exato. Pô, tanto que, né, nos Renúmeros do Drop, quem ouviu, quando teve a oficialização, né, da pausa e tudo mais, o próprio diretor da J-League veio ao público e falou: a gente vai tentar procurar a melhor opção para não prejudicar ninguém, entendeu? E a gente não escuta a palavra não prejudicar ninguém na CBF. Eu sinceramente nunca escutei, entendeu? Então é uma visão completamente mais individualista no futebol brasileiro. Essa é a grande verdade. Eu temo muito por equipes, por exemplo, a do nosso querido Curitiba, né? Que seria ótimo se manter no futebol brasileiro, na primeira divisão. Mas assim, eu acredito que pro Curitiba se manter, se a equipe não tiver tão boa como todo mundo espera, vai ter que se virar nos 30, cara, porque vai ter que jogar tipo 2 e até 3 vezes por semana, entendeu? E aí que equipe que aguenta isso, né, cara? A gente vai ter um calendário tipo NBA, entendeu? Com os times jogando a cada 3 dias, entendeu? Sem descanso. No Brasil, tudo é possível. É complicado. Nós 4 que subimos para essa temporada, vamos sofrer, né? Bragantino, Coxa,
Sport vai sofrer. Atlético Goianiense vai sofrer muito esse ano aí. Sim, também. Nossa, é verdade. Atlético Goianiense que subiu ali, né, na colherinha também, na última temporada também, né? Subiu no último peidinho, né? Foi. Então, gente, é muito complicado. E a gente sabe que se existe um abismo grande, né, dos times japoneses, imagine entre os times brasileiros, entendeu? Então a diferença às vezes é muito mais brutal. Elias, que pé tá aí o campeonato paranaense aí? Terminou a primeira fase, agora seria disputado mata-mata, né? Que o Paranaense ele voltou à fórmula antiga, que é a seguinte: 12 equipes, todo mundo se enfrenta na primeira fase, 11 jogos para cada. Só, reto. Um jogo só, 11 jogos para cada equipe. Desses 12 passam os 8 melhores, os 2 últimos são rebaixados. Então, a partir dessa segunda fase, que começa em quartos de final, são jogos ida e volta, né? Então, terminou a primeira fase, o Coxa terminou em primeiro lugar, e tem as outras 7 equipes aí que foram classificadas. Tava rolando um boato de que se encerraria aí na primeira fase mesmo, com 2 opções: ou dava o título pro Curitiba, que foi o primeiro colocado na tabela, né? Ou que acabava o campeonato e não teria nem vencedor, nem rebaixado, nem nada. O que seria, em aspas, até justo, né? Aí o Curitiba fica como vencedor moral, que é o cara que estava em primeiro, né? Mas não é oficial e ninguém cai, né? No Brasileirão é um pouco mais maluco, né? São 4 chaves, né? São de 4 equipes, aí passa os 2 primeiros, né? E aí o último da equipe rebaixada e tudo mais, então tem esse esquema, né? E aí depois as equipes vão se degladiando lá. Mas é que assim, eu, na verdade, não tô sendo clubista, mas é injusto porque, na verdade, não teve o coronavírus, ele não atrapalhou em nada no Campeonato Paranaense até agora, a primeira fase. Porque na última fase, as equipes já estavam classificadas, quem ia passar, e já estava definido o rebaixamento também, né? Então, é um assunto a se discutir, né? As equipes vão ter que se reunir na Federação Paranaense. E vai ter briga. Com certeza vai ter briga. Diferente do Paulista, que ainda não acabou nessa primeira fase. Se não me engano, faltam umas 3, 4 rodadas, né? Pra acabar a primeira fase. Teoricamente, eu sei que eu acho que não ia faltar 2 rodadas. Faltaria 2 rodadas pra acabar esse primeiro turno, pra depois passar pros enfrentamentos finais, né? E aí, né, o primeiro joga com não sei o que. Aí já é diferente, né? Porque o campeonato tava em andamento, né? Uhum. Se for parar a pensar por esse motivo, eu acho que assim, o maior problema talvez do campeonato paulista ser cancelado e ignorado é que, infelizmente, né, pelo bem de todos, né, que vai ter encheção de saco, é que tem um time grande de São Paulo na parte de baixo. Então, assim, o Corinthians poder ser rebaixado, tem toda essa pressão, obviamente, de querer fazer o campeonato cancelar. Então, assim, vai se dividir muita opinião, entendeu? Se tivesse só os times pequenos, eu tenho certeza que a galera ia se reunir isso em 2 dias e ia arrumar uma solução, entendeu? Mas o fato de ter um dos grandes, blá blá, não sei o quê. Mas, assim, sinceramente, se o Corinthians fosse rebaixado, eu ficaria, claro, bravo como torcedor, mas assim, entenderia que a minha equipe em nenhum momento jogou como um dos 4 grandes. Jogou decentemente. Então assim, até merecia ser rebaixado, entendeu? Mas eu sei que isso vai dar muita treta. Só que assim, eu acho que o Campeonato Paulista, mesmo que ele não seja cancelado, talvez ele vai ter muito pouco tempo para esses jogos, entendeu? Então assim, mesmo assim, eu acredito que, vamos supor, o Campeonato Brasileiro definiu para tal data, e nessa tal data tem 2, 3 semanas, os campeonatos que vão continuar, eles vão ter que, sim, sabe, comprimir de uma maneira muito incrível ali, e ter jogo tipo 2 vezes por semana, para essas equipes conseguirem chegar na final, entendeu? Então assim, vai chegar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro com muita equipe muito fadigada, porque jogar uma final, entendeu? Uma semifinal há 2 dias atrás. Mas aí é questão de eles que resolverem, né? Pra mim, cara, independente do que aconteça, eu já considero, sim, um ano que o esporte já realmente vai ser muito perdido, né? Porque muito da beleza do esporte se passou, né? Porque os jogadores são de férias, cara. Entendeu? Então, imagina o Curitiba ter que fazer uma semifinal daqui 4 dias. Como é que esses caras que estão em casa normalmente estão se cuidando por conta? Como é que essa equipe vai ter ritmo de jogo, entendeu? Para jogar uma semifinal? Os jogos vão ser horríveis em questão de níveis. Não, e o detalhe, né? O jogo do Coxa contra o Paraná, um clássico, né? Já tá definida a chave aqui do Paranaense. Então imagina que triste que vai ser, né? Vai ser randomicamente quem pode vencer, essa grande verdade, né? É claro que a equipe maior
com mais títulos e com mais dinheiro tem sempre a preferência na teoria, mas na prática a gente já sabe que o jogo vai ser horrível. E aí eu pergunto pros corintianos que escutam o Rinomaru, se vocês acham realmente que se o Corinthians treinando todo dia, já estava jogando um futebol medonho, imagine se tiver que jogar valendo a permanência na Série A do Paulista, depois de um mês com os jogadores em casa, entendeu? Qual que é a chance, entendeu? Mas o time lá também vai estar parado, beleza, mas assim, eu não acredito que vai ter uma melhora substancial de uma equipe porque a outra piorou. Não, cara, o time que tá jogando ruim vai continuar jogando ruim, independentemente se tá treinando todo dia ou não, né? É uma questão de trabalho e de continuidade, né? E alguns times a gente não vê essa continuidade, né? Então acho que é isso, né? Quem tá rifado também é a Ponte Preta, né? Tá muito mal. Sim. Tá pra cair também, né? Ponte Preta, se eu não me engano, também acho que é a última, acho que é a última do seu grupo. O Botafogo de Ribeirão Preto também tá muito ruim. A Ferroviária também, que também é um grupo do Corinthians, tá em último lugar. Então, assim, a gente vai ter uma das cadeiras. Ou vai ser cancelado, mas assim, independentemente, eu acho que é o seguinte, Elias, o que resolver, vai ter gente que não vai gostar, entendeu? Então, assim, não vai ter como agradar todo mundo e é isso, né? O Brasil do jeito que funciona, né? Eu fico muito feliz, Elias, em aspas, que parece que as coisas aqui no Brasil, por incrível que pareça, começaram a entrar em vigor muito rápido, né? E, por mais que até quando a gente fez o Rinomaru sobre o Honda, eu já achava que na semana uma semana antes do Honda estrear pelo Botafogo, os jogos já deveriam não ter nenhum tipo de público, né? E ainda teve pelo menos aí mais uma ou duas rodadas, né, depois do Carnaval, com já essa história de coronavírus, e mesmo assim ainda teve muito campeonato com muito público lotando estádio. E mesmo assim, independentemente se foi uma coisa rápida ou não, parece que o Brasil tá conseguindo diminuir muito, né? As quarentenas estão funcionando, as pessoas pouco a pouco estão entendendo a importância de ficar em casa, a importância de ter fechado as escolas, de ter fechado as faculdades, os comércios, em aspas, né? Tem gente que concorda, tem gente que não, mas assim, por incrível que pareça, o Brasil está fazendo certo, né? O momento está certo de tudo estar parado, né? E acredito que mesmo que volte os campeonatos, eu ainda acredito que vai ter mais uma semaninha ou outra de portão fechado. Eu não acho que as coisas vão voltar à normalidade tão rápida, porque o medo do coronavírus ainda vai ficar muito latente durante muito tempo na nossa cabeça. E assim, entrando nesse assunto do coronavírus aí, eu vou contar um pouco como tá a rotina aqui, e você conta como tá aí, e a gente faz uma catada geral. Aqui em Curitiba, cara, o pessoal tá respeitando bastante, realmente estão levando a sério. Claro que tem alguns que não respeitam, e tem aquela coisa, né, que estão nem aí, inclusive já vi até idoso sem camisa andando aqui pela rua. Sempre tem. Complicado, né? Tem uns cabeça de vento aí que só pegando pra prender, né, mas enfim. Mas no modo geral o pessoal está respeitando bastante, o movimento na rua caiu em 80%. Eu mesmo estou fazendo home office, né? Fiz um acordo lá com o meu patrão. Só saio 2 vezes por semana para postar no correio, porque senão quebra, né? A gente tem que fazer isso, tem que ter o nosso movimento ali, senão é complicado. Mas eu saio todo equipado, saio de luva, quando precisar usar máscara, eu uso máscara. Tô vendo bastante gente na rua de máscara, de luva, se cuidando mesmo, respeitando aquela ordem do 2 metros, né, de distância de uma pessoa para outra. Aqui tá bem organizadinho o negócio mesmo, né? Os trabalhadores de correio, supermercado e afins todos aí equipados, né, Tiagão? Comércio em geral tá todo mundo parado também, só alguns que estão abertos. Os essenciais tem que ficar, né? Mas no comércio geral só alguns estão abertos também. Então tá bem bacana aqui em Curitiba. Pô, legal, cara. Bem, em São Paulo como um todo, a gente sabe que aqui é um dos epicentros, né, de tudo mais, a capital, e aí tudo foi fechado com muitas pressas e tudo mais. Aqui no interior, cara, o que acontece? Diferente que você que mora na capital, aqui a gente tem um grande mal, né, que são os grupos de WhatsApp, entendeu? Então, assim, a gente sabe o que tem que fazer, toda a higienização, todas as precauções que nós temos que fazer
contra o coronavírus. Então, assim, todo mundo sabe o que tem que fazer. Ninguém está desavisado. Até porque as redes locais, as rádios estão batendo muito. Só acontece, você recebe pelo menos 2 ou 3 ou até mais áudios por dia com alguém falando alguma coisa. No caso da minha cidade, né, nós temos um caso confirmado de coronavírus, né, e se me engano são... Gente, se eu estiver falando errado, perdão, mas se não me engano são 7 ou 8 pessoas que estão suspeitas e teve alguns descartados e tudo mais. Então, assim, a prefeitura está fazendo esse esquema de colocar nas redes sociais a cada 2, 3 dias essas atualizações. Mas aparece muita coisa em rede social, entendeu? Porque estão mentindo, porque já tem mais de tantas pessoas, tem mais de 20, não estão falando. Pessoas que falam que trabalham em postos de saúde, e lá aconteceu tal coisa. Então, assim, esses áudios, eles meio que acabam trazendo esse pouco de temor, entendeu? Para as pessoas, né? E é incrível como as pessoas elas tendem a acreditar muito mais nos áudios do WhatsApp do que o governo tá falando. Porque tudo parece um grande complô, sabe? Porque eles estão mentindo pra você, porque, sabe? E tipo, eu não acredito, eu sinceramente como cidadão, né, não quero acreditar que o governo esteja mentindo pra mim pra evitar uma histeria, entendeu? Vocês estão falando que tem um caso... Exato, se tem um caso confirmado, vamos acreditar que tem um caso confirmado, mas por via das dúvidas, gente, vamos ficar em casa, entendeu? Vamos fazer a nossa parte. Mas a galera fica debatendo, e muito da rebeldia que tem aqui na minha cidade é porque a gente fala assim, que é mentira, que na verdade não tem, que não sei o que. Então, assim, as informações destoam muito, sabe? Mas... nos primeiros dias de quarentena, em São Carlos foi uma bagunça, cara. Tipo, era criança no mercado, era um bando de gente maluca andando com máscara pra cima e pra baixo, sendo que a galera cansou de falar que usar máscara não adianta, essas máscarazinhas transparentes não adianta de nada. É só pra quem tá doente, né? Exatamente, quem tá doente ou quem tá gripado e não quer passar. Mas assim, as pessoas começaram, obviamente, sumir álcool em gel e sumir máscara com água de todos os lugares, entendeu? Então assim, tudo que aconteceu aqui de todos os lugares, né? A maluquice dos mercados e tudo mais. Só que foi passando os dias e as pessoas foram entendendo um pouco mais, entendeu? Então, por exemplo, no meu condomínio, domingo tinha uma família ou outra fazendo um churrascão com um monte de gente em casa. Mas você percebe que na segunda-feira a galera, poxa, entendeu? E aí você viu a cidade um pouco mais parada. E aqui no interior, como aqui em todos os lugares de São Paulo, fechou tudo também. Então aqui só está aberto mercado, posto de gasolina, pet shop, né, e outras coisas como farmácia e coisas essenciais para sobrevivência, né. Do resto tá fechado, todo mundo que pode fazer home office está fazendo, quem não pode tá saindo só para trabalhar. Então assim, as pessoas tardaram um pouco, mas começaram a levar a parada séria, né, e é isso, né? E o máximo que a gente tenta fazer, né? Todo mundo que entende que não dá para acreditar muito no WhatsApp é tentar falar com o seu parente, com o seu avô, com a sua mãe, que vamos ver o que o jornal tá falando, vamos ler um negócio aqui, né? E evitar a paranoia, né? Que é o grande problema do coronavírus. Né? As pessoas têm que entender o seguinte: não é questão de você pegar, é questão de você transmitir aos outros, né? Que uma pessoa pode pegar, mas tem sintomas leves, né? Dá aquele resfriadinho, né? O nariz entupido, dá uns espirros e tudo mais. Mas se uma pessoa mais debilitada, uma pessoa doente, um idoso, você acabar passando por essa pessoa, ela não vai ter a mesma coisa que você. Ela pode parar numa UTI, ter que ficar com um respirador artificial lá um tempão, né? Pode passar uma semana no hospital ou pior, né? Pode até acabar falecendo, né? Dependendo do organismo dela. Então o pessoal tem que se conscientizar nisso, né? O problema não é você pegar, o problema é você repassar, porque acaba repassando muito fácil, né? Quando você contrai essa doença. Exato. E nessa hora que a informação é essencial, né? É claro que assim, a galera tem que entender que, até a gente também, né? Se a gente ficar o dia todo, mano, procurando assuntos sobre coronavírus, a gente vai ficar maluco, porque é live o dia todo, é live de jornal, é live de canal de YouTube, é não sei o que, entendeu? Tipo, são sites criados apenas para falar sobre coronavírus. Então assim, cara, eu acho que assim, a gente tem que se informar, mas se a gente ficar vivendo só isso, cara,
a gente pode pirar, porque o confinamento é complicado por causa disso, né? Porque você não tem acesso à rua. É aquilo que você falou no começo do programa, né? Uma coisa é eu ficar em casa porque eu quero, outra coisa é eu ter que ficar em casa e eu não ter a opção de sair, entendeu? Então é isso que é muito complicado. E as pessoas ficam se alimentando disso, né? E aí vem muito da paranoia, né? E como você falou, né? O problema é mais passar, né? A gente que é novo, a gente não está no famoso grupo de risco, mas a gente pode ficar muito mal, pegar uma gripe muito forte. Parece que, se não me engano, 20% das pessoas que pegam coronavírus, elas ficam mal mesmo, precisam ser levadas, internadas, entubadas e tudo mais. Mas a grande parte das pessoas vão ter uma gripe muito mais forte, uma tosse seca, né? Falam que, quando a gente fala gripe, é muito em aspas, né? Os sintomas são um pouco diferentes, né? Uma tosse seca, tudo mais, falta de ar depois de uns dias. Parece que a doença, ela progride muito rápido, né? Então, pelo que entendi, ela é cruel, assim, com as pessoas que têm imunidade mais baixa, principalmente isso. Quem tem doenças respiratórias, que vai direto pro pulmão, sabe? Uhum. Ela aloja direto nas vias que é onde a parada que o vírus fode, né? Ele fode diretamente o pulmão, aí pode desenvolver pneumonia, pode desenvolver um monte de coisa que, por exemplo, quem tem bronquite, quem tem asma, isso aí dá um chabu que é a dor de cabeça mesmo, né? A pessoa fica mal mesmo. Por isso a importância do confinamento, para você evitar passar isso, né? Para outras pessoas, né? Principalmente quem tem, porque infelizmente todo mundo tem alguém na família que tem algum tipo de complicação, ou sai um pouco mais debilitado, né? E aí que vem, acho que essa parte da gente fazer a nossa parte, né? E isso eu fico meio feliz com o brasileiro, que parece que, por mais que eu sempre acho que o brasileiro vai ser o último a levar as coisas a sério, apesar dos memes e as zoações que na internet é diário, né? Pelo menos parece que o grosso da população está levando isso a sério, né? Eu acho que isso vai ser muito importante no final das contas, né? O que a gente sabe de oficial, né? Lembrando que no final desse Hinomaru, para quem ouve, quem escuta o Hinomaru e acompanha a gente pelo YouTube, os primeiros links vão ser sites oficiais do governo falando como você se prevenir e tudo mais, assim, para vocês ir lá e confirmar com os próprios olhos, para quem tem alguma dúvida sobre isso, né? Existem canais oficiais, né? Não é no grupo do WhatsApp que você vai perguntar o que fazer, né? Você vai na parada oficial e tenta ver informações que os médicos passam. Mas assim, a gente sabe que se a gente não se cuidar, não tem sistema médico brasileiro que vai aguentar a quantidade de pessoas, né? Então assim, o confinamento é importante para isso, né? E a gente tem um prognóstico, claro, muito ruim, que tipo, tudo isso pode demorar tipo até junho, julho, agosto, para as coisas começarem a parar, que tipo lá em setembro a gente vai começar a ver as diminuições dos casos e tudo mais, mas quanto antes a gente começar a entender que, infelizmente, a nossa vida mudou já, né? A nossa rotina mudou, e a gente começar a entender o quanto isso é importante, menos a gente vai ter contato com esse vírus, menos pessoas vão se infectar e menor vai ser a chance de a gente acabar infectando um parente nosso, né? Que é essa a nossa dor maior, né? Infectar uma avó, né? Uma mãe, um pai, um tio, entendeu? Uma tia de uma certa idade que vai ter uma certa doença. Então, assim, é essa parada da nossa parte e eu fico muito feliz que parece que a gente está entendendo. É claro que o prognóstico ainda é muito ruim, muita gente vai ficar infectada, mas se a gente continuar fazendo a nossa parte, eu acho que vai dar boa, a gente vai conseguir passar por essa também. É aquela velha história, é só se cuidar, galera, se cuida, evite o máximo de você sair de casa, se você tiver que trabalhar, vai lá, trabalha, lava a mão 300 milhões de vezes, passa álcool gel 300 milhões de vezes, se você puder de 10 em 10 minutos, passa, chega em casa, antes de entrar em casa, tira o teu calçado. Sim, entra com ele na mão, passa ali uns produtos de limpeza. Dizem que o sol ajuda a matar as bactérias lá, os vírus. Tira a tua roupa quando você chegar em casa, pendura ali no sol, deixa no sol o dia todo, né? Se você puder. Se não põe pra lavar, né? E a higiene é tudo nessa hora, né? Se você puder, chega em casa, já bota direto na máquina a tua roupa. O calçado, se você puder, usa só um calçado, usa ele especialmente para essa quarentena aí, que você já tem teu tênis apropriado, o teu chinelo apropriado, sei lá, usa só ele, para não correr o risco de contaminar, sei lá, um armário inteiro, sabe? Pense nessas coisinhas assim que vão fazer diferença no teu dia a dia. Se você puder fazer, aqui em casa a gente pegou o lavabo, né, que é o banheiro das visitas aqui,
a gente fez depósito de calçado e roupa e tudo mais que a gente tá usando durante o dia a dia quando sair. E a gente tá fazendo isso, cara. Primeiro deixa no sol, daí deixa ali as roupinhas, depois lava e tal, tudo mais. Façam essas coisinhas aí que vão... Essas pequenas coisinhas aí ajudam muito e fazem diferença no final. E se a gente parar a pensar, o que a gente tem que fazer agora é pegar um pouco. Nós aqui que estamos ouvindo, que vocês estão ouvindo o Rino Maru, que fazem parte disso aqui, que gostam da cultura japonesa, é basicamente viver um pouco como japonês, né? Ter o calçado de fora, ter aquele chinelinho que você usa só dentro de casa, né? Manter sempre a higiene, né, das suas roupas, aquilo que você faz, entendeu? Limpar mais a casa, né? Passar algum produtinho no chão ali, se você teve que entrar com calçado. Realmente é isso. Até acredito, Elias, que no final das contas, eu acredito que se Deus quiser, a gente vai ter uma coisa muito boa, que a gente vai aprender a ser mais organizado e mais limpo. O brasileiro já é muito limpo comparado com muitos países por aí, mas acredito que nesse tipo de situação a gente aprende que dá sempre para melhorar um pouco, né? Então acredito que se a gente melhorar agora, a gente pode até futuramente evitar futuras crises, porque se aconteceu hoje, daqui 30, 40, 50 anos, pode acontecer de novo. Né? Ter esses problemas por vírus respiratórios, bactérias, e quanto mais higiênico a gente for, melhor a gente vai ter a nossa qualidade de vida, né? Então acho que isso, talvez se a gente tiver aqui no final das contas ver um lado bom de tudo isso, se tiver um lado bom de tudo isso, é que talvez a gente aprenda a ser, né, ser humanos melhores, pensar um pouco mais nos outros e tudo mais. Então acho que isso é muito importante. E qualquer problema, qualquer dúvida que a galera tiver que esteja nos ouvindo, procure os canais oficiais, né? Isso, procure os canais oficiais, né? Tem muitas lives também do próprio Ministério da Saúde. Então assim, tente se informar de coisas que vão agregar você. Tentem só evitar essas paradas de grupo de WhatsApp, postagem de Facebook, gente, não são nada órgãos oficiais, entendeu? E vamos tentar evitar pensar que sempre tem um complô, alguma coisa, sabe, maçônica, um negócio, entendeu? Um negócio de muito investigativo que ninguém tá querendo contar pra gente, sabe? Se não é oficial, é melhor a gente não ficar levando muito em consideração, senão a gente fica maluco. E Elias, antes de você entrar no nosso último tópico, né, que é sobre a quarentena em si, alguns dados do Rino Maru de hoje, tá, gente? No Brasil, até o momento, né, são um pouco mais de 2.000 casos, né, 2.199 casos, infelizmente 46 mortes, o que é um número baixo, né, comparado com a quantidade de pessoas, né, e o Brasil infectados, né, e o Brasil acredita que vai tentar se manter nesse mínimo possível, né, que infelizmente o vírus acaba matando, né, infelizmente 2%, mas o Brasil está querendo fazer menos que isso, ou seja, salvar mais vidas, né, e hoje, né, no dia dessa gravação do Rino Maru, foram diagnosticados 323 casos e infelizmente 12 mortos. No entanto, temos 2 pessoas que já estão oficialmente recuperadas do coronavírus. Essas informações eu tirei de um site chamado covidvisualizer.com, que é um globozinho que todo dia é atualizado com tudo isso com o vírus que passa pelo mundo. E aproveita e passa para falar do Japão, né? No Japão até o momento foram um total de casos de 1.193 casos, né? Sendo que deles, né, tiveram 43 mortes e 285 pessoas recuperadas. No dia de hoje da gravação do Rino Maru, foram diagnosticadas apenas uma morte e 65 novos casos. E só para atualizar a galera, o dados do Brasil que eu falei, né, 2.199, são os ativos, né? No total, parece que o total de pessoas que foram contaminadas com o vírus são 2.247, tá? Então, na teoria e pelo que os grupos oficiais falam, né, do Ministério da Saúde, que ainda o Brasil está num nível baixo, que vai aumentar diariamente, mas o confinamento serve para evitar o máximo possível de pessoas, ou seja, ainda tem esperança desse vírus não bater na nossa porta. Diretamente que eu falo, nossa porta, da nossa família, dos nossos familiares. Se Deus quiser, não vai mesmo. Tiagão, até quero contar uma coisa engraçada que inclusive você ficava me zoando por causa disso. É que a minha rotina de higiene coisa não mudou absolutamente nada, né? Porque o Tiagão, eu vou contar uma história pra vocês. O Tiagão era o cara que me enchia o saco, que me zoava, eu falava, porra, você fica lavando essa tua mão o tempo todo, cara. O tempo todo, cara. Ele me enchia o saco quando a gente escutava, pô, vai lavar a mão de novo, pô, que é isso? Pô, álcool gel, Elias, que é isso? É o senhor limpeza. Nossa, então não mudou muito, assim, a minha rotina de higiene, limpeza, assim.
Não, e é uma parada que você falou, né? Pô, o álcool em gel toda hora. E, gente, quem não tiver álcool em gel, gente, água e sabão, gente. Água e sabão todo mundo tem, entendeu? Então, pô, tá foda o álcool em gel, tá caro. Tem lugar maluco vendendo álcool em gel por uns preços absurdos. Não tem, gente. Água e sabão. Vai surtir o mesmo efeito. E sabe o que é o mais maluco, Elisa? Eu vou admitir aqui. Lavar a mão pra mim sempre foi sabãozinho na água, sabe? Ficar fazendo, sabe aquele acender o fogo em floresta, sabe? Ficar esfregando a mão. E realmente, né? Esfregar a mão é muito mais que isso, né? Esfregar entre os dedos, né? Esfumar a palma da mão, pulso, o antebraço. É uma parada que eu admito sinceramente que eu não tinha esse costume. Eu estou aderindo realmente a esse costume, porque faz toda a diferença mesmo, né? O antebraço, a palma da mão, as unhas, né? Eu que uso aliança, né? Você tirar a aliança, limpar entre a aliança. Então, assim, a gente tem sempre coisa a melhorar. O Elias tá de parabéns. Se todo mundo fosse higiênico como Elias, eu tenho certeza absoluta que o Brasil ia ficar doente. Muito melhor. Ninguém ia ficar doente. Parece, né, que o jogo virou, não é mesmo? Parece que o jogo virou e nessa eu tenho que admitir e ficar quieto. Contra fatos, não tem argumentos. É isso aí. Sigam aí Higienes do Dr. Elias. Exato, doutor limpeza. Tem o doutor bactéria, agora é o doutor limpeza. Né? E rotina, Elias, o que a gente pode falar pra galera? Porque assim, cara, ficar em casa é sempre uma parada embaçada, né? E aí? Como é? O que você indica? Jogar videogame o dia todo? Olha, se você tiver desempregado e não tá fazendo home office ou tá... Que infelizmente é uma realidade muito grande. O chefe mandou você ficar em casa. Cara, joga videogame, tem um monte... Maratona Hinomaru. Ouve o Hinomaru, maratona aí o Hinomaru dos primeiros episódios até agora. Tem um monte de aplicativo de filme, Netflix da vida. Pra quem gosta de cultura japonesa, Amazon Prime tem um monte de séries tokusatsu clássicas. Tem Jaspion, tem Changeman, tem Jiban. Tinha mais uma, não lembro agora. Baratíssimo tem. Pra quem não tem grana, no aplicativo do Telecine tá de graça. Você vai lá, faz um cadastro, tem 30 dias de graça de Telecine. Pra quem não tem grana pra investir. Pra quem é assinante net, tem aquele Globoplay lá que é gratuito pra assinante net também. A galera fala, pô, mas vou assistir no que no Globoplay? Pô, cara, tem o Bis, que tem uns musicais sensacionais. Tem um monte de série boa ali também. Esses dias tava passando, sabe o que, cara? Tava passando, cara, uma live, cara, do Queen, cara, de um show que eu nunca vi na minha vida, tal. Eu fiquei lá assistindo, tem um show de jazz interessante. Com o meu login, né, TV, filha da puta? Com o seu login, obviamente, Elias lá, com... o Sport TV tá reprisando muito jogo antigo, então é Fórmula 1 que passou esses dias, corrida do Brasil 91, uhum. Tem jogos de basquete antigo pra quem gosta, então assim, tem esporte pra caramba pra assistir gratuitamente. E vou ser sincero aqui, cara, não tenho só internet. Gente, torrent, cara. Gente, vai lá, procura um animetube.com pra você ver um anime online, entendeu? Vai num tokusatsu.com.br pra você fazer um download de uma série tokusatsu que você nunca viu ou que você já viu quer rever, entendeu? Assim, tem muita opção pra fazer em casa. E pra ver o Hinomaru, eu tenho um negócio que eu acho muito legal. Quando eu quero ouvir o Hinomaru, assim, tipo da semana depois que eu editei e tal, fui pro ar, o que eu faço? Eu tô lá jogando um futebolzinho normalmente, uma Master League, brincando um PES, e tô com fone de ouvido, entendeu? Então eu tô ouvindo um podcast, jogando um futebolzinho, tendo aquela imersão, entendeu? E aí o podcast, ele flui. E galera, podcast é uma parada que ajuda muito nessa hora, né? Então assim, tem podcast de tudo, de leitura, de filme, de série, de anime. Então assim, procure podcasts interessantes. Pra você que até é um pouco mais religioso, tem muito podcast cristão, católico, entendeu? Sobre tudo, podcast é um veículo sensacional que... O que você quiser, eu tenho certeza absoluta que mesmo que for underground, tem um podcast, entendeu? E pra galera que fala, pô, tá vendo, não gosto muito disso, talvez seja até a hora de a gente começar a tentar recuperar velhos hábitos, né? Por exemplo, a leitura, né? Tem muito livro gratuito pela internet, tem muito livro que a gente compra, que a gente não lê. Eu, sinceramente, tenho uma listinha lá em casa de pelo menos uns 10 livros que eu comprei, assim, da mangás. Pô, eu tô no Slamdunk 20, eu parei de ler no 5. Então agora é uma boa hora de pegar os Slamdunk, entendeu? Tirar do plástico, estão todos no plástico, e lendo, e criar esses novos hábitos. Gente, pra gente, quando chegar ao final do vírus, é uma parada que eu peguei pra mim, Elias. Quando acabar essa pandemia e as coisas voltarem ao normal finalmente, eu gostaria de pelo menos ter me tornado um ser humano um pouco melhor, entendeu? Com hábitos melhores, com hábitos mais saudáveis. Eu acho que nessa hora a gente tem que tentar ver esse lado positivo. Porque senão, cara, dentro de casa, sem fazer nada, a gente acaba pirando. O hábito da leitura é muito bom, como você disse. Se você tiver livro, mangá e coisa, dá uma leitura. E uma dica importante também, isso pra quem não mora sozinho, né? Quem mora sozinho, infelizmente, não vai poder. Se você mora com os teus pais, mora aí com irmãos e tudo mais, pega e
conversa, cara. Começa a conversar com eles. Fala assim, vamos falar da infância. Ah, pai, conta como é que era a tua infância lá no interior. Conta como que era, como você namorava, quando você namorava minha mãe, ou com teu irmão, começa a relembrar de coisas do passado, assim, vão conversem com a tua família. Eu sei que tem pessoas aí que tem algumas dificuldades com os seus familiares e tudo mais, mas numa hora dessa, inclusive é a hora certa para você reaproximar aí os seus laços com a sua família, né? Ou se você tá com saudades de alguém lá de longe, de um parente lá de longe, um amigo, cara, Skype tem videochamada, WhatsApp tem videochamada, tudo que é porrinha aí tem videochamada. Faz videochamada com quem você quiser também, assim, mas principalmente faz esse laço com a tua família, por mais que você esteja meio brigado, coisa do tipo, com alguém, assim, faz isso. Por causa de bobeira de política, né? Tem gente que tá brigado por causa de política, né, cara? Né? Então, faz e sabe isso, um negócio cara, maluco? saudável. Sabe a parada maluca, cara? Sei lá, 3, 4 anos atrás, todo mundo queria um plano de celular por causa dos minutos ilimitados. Eu vivo vendo no meu aplicativo, né, que eu tenho lá do meu plano de internet no celular, e que eu tenho minutos. Tem mês, cara, que se eu falo 30 minutos no mês é muito. Então, tipo assim, nós tá pagando a parada que normalmente a gente nem usa, né? Então, assim, pô, eu não moro mais com a minha mãe, né? Eu sou casado e tudo mais. Agora, diariamente, é uma ligação pra minha mãe durante o dia. Como é que tá? Tá tudo bem? Tá tudo em ordem aí? Conta uma piada, dá uma conversadinha de 5, 6 minutos. Liga pra um amigo de uma outra cidade, entendeu? Que seu plano cobre, que você não vai pagar mais. E quem não tem, como o Elias falou, né, cara? Skype, Discord é muito útil, entendeu? Pô, tem galera que se reúne no Discord pra ficar falando bobeira. Eu tenho um grupo aqui da cidade, aqui dos meus brothers, que a gente não consegue se reunir por causa do coronavírus. E nós jogávamos videogame toda santa semana. O que a gente faz agora? Entra no Discord, todo mundo, vira aquela algazarra que normalmente é pessoalmente. Cada um tá na sua casa jogando o seu jogo, ou a gente tá jogando alguma coisa junto, né? Como normalmente faz eu e Elias, né? A gente entra no Skype, fica jogando PES ali e conversando, ou Tekken, ou outras coiseiras. Mas como não dá, vamos utilizar essas coisas online pra meio que manter esses laços fortes, né, cara? E o Elias falou uma parada que é excepcional, cara. Às vezes, a gente não sabe a história dos nossos próprios pais, né, cara? E isso é uma parada muito maluca, né? A gente criou o hábito de não conversar com as pessoas que moram com a gente, cara. Isso é muito louco. E antes de ontem, uma coisa assim, eu tava sentado com a minha esposa falando, poxa, vamos fazer aquele negocinho, aquela ideia de a gente fazer o que a gente tá pensando e tal, vamos ler aquele tal livro, vamos tocar aquela tal música, e a gente percebe que aos poucos a gente vai ficando tão automatizado com essa parada de internet, e que às vezes eu vejo que eu tenho mais conversa com a minha esposa durante o dia que ela tá trabalhando e eu tô em casa, ou eu tô à noite trabalhando e ela tá em casa à noite, do que pessoalmente, cara. Então, tipo assim, a gente cria uns hábitos muito merda com o passar do tempo, né? Então, eu acho que realmente é essa hora de você criar esses laços e admito que amanhã, cara, eu vou ligar pra minha mãe e vou fazer essa pergunta que o Elias fez, que eu não fiz ainda. Eu não sei como meus pais se conheceram direito. Eu vou perguntar amanhã, acho que vai ser o papo de amanhã, cara. Então, agradeço, Elias, você me deu uma boa ideia, cara. De nada. Cara, na verdade eu acho até meio absurdo, assim, é porque eu sou de família árabe, né? Então, árabe é tagarela, fala mesmo, conta se reúne muito, né? É muito comum essas reuniões então, suas. Você, a minha né, família é muito unida. E também é muito oriçada, não, cadê? Então a minha família sempre teve... Tem no Globoplay de família. A minha família sempre teve essa parte de ser realmente unida, tagarela, cada um saber a história do outro, assim, decoreba. Inclusive eu acho isso muito legal. E eu acho super estranho, assim, que às vezes eu pergunto, como é que seus pais conheceram? Quanto tempo eles estão juntos? Me conta como era a infância do teu pai. As pessoas não sabem responder, sabe? Eu fico, quê? Como assim você não sabe a história da tua família? Não sabe a história dos teus pais e tal? Pra mim é um absurdo isso na minha cabeça, sabe? Porque eu sei decoreba todas as histórias, inclusive, não só dos meus pais, como dos meus avós, dos meus tios, e por aí vai. Porque a gente fala mesmo, sabe? Aquele laço, assim, aquele elo bem forte mesmo, sabe? Ou seja, aquilo que a gente falou do começo, cara, a gente sempre, parece que não, mas a gente sempre tem um pouquinho pra melhorar, né, cara? E eu acho que acho que foi essa grande missão desse podcast, que pra quem tá ouvindo, que é deixar um pouco de esperança, né? Porque, como eu falei, se a gente ficar na internet só atrás de o que o coronavírus faz, cadê o coronavírus, o que tá fazendo, o que tá matando, o que tá não sei, cara, a gente vai ficar maluco, porque ficar dentro de casa já é ruim, né? Então, eu acho que eu espero muito que todo mundo que tem essa oportunidade que use esse tempo para coisas
úteis, né? Mentalmente. Veja uma parte boa, né? Tire lições boas disso. Exatamente. E, lembrando também, sempre tem aqueles lugares que tem os cursos EAD, né, à distância, gratuitos. Se você procurar na internet, sempre vai ter alguma coisinha que você possa fazer. Eu mesmo vi na internet várias galera falando, japonês básico gratuito, primeiro módulo de inglês básico gratuito EAD. Sabe assim, pô, você sempre quis aprender uma língua nova, eu acho que agora é a hora, entendeu? Não tá em casa, tá fazendo nada, às vezes jogar videogame o dia inteiro cansa, entendeu? Enche o saco jogar videogame às vezes sozinho, sem um amigo, ou o jogo enjoou, não tem a grana pra comprar o jogo de 300 conto do PS4. Pô, em vez de ficar, vamos dividir nosso tempo, entendeu? Vamos dividir nosso tempo, vou estudar um pouco, vou ler um pouquinho, vou bater uma risada com o Elias ali, vou conversar com outro amigo ali, isso a gente vai ver que a gente vai tirar isso de letra, né? E logo eu tenho certeza absoluta que a gente vai poder fazer um Hinomaru falando que as coisas voltaram ao normal e a gente passou ileso, né? O máximo possível ileso por essa parada, né? E uma coisa, para encerrar o programa, quiser, pessoal, me chama no Facebook, me chama no WhatsApp, a gente marca aí, faz uma videoconferência ou conversa por áudio, coisa. Vamos marcar, só marcar que a gente conversa, bate um papo aí que nós estamos juntos, galera. Sabe que aqui é a família Hinomaru mesmo, né? Exatamente. Se a galera quiser fazer parte desse servidor, a gente tem um servidorzinho que a gente usa normalmente só pra gravar o podcast, mas quer participar do nosso, quer marcar uma hora pra gente ficar batendo papo lá, jogar um futebol ou conversar sobre futebol, procure a gente, manda mensagem aí no Facebook mesmo, ou fugiu o nome. No YouTube, nas nossas redes sociais. Procura a gente, que a gente adiciona você, a gente conversa, ou por Skype, ou por qualquer lugar, a gente faz a nossa parte, pra tentar se manter unido e ajudar a galera da medida que a gente pode. O Thiagão e hoje a gente vai deixar disponibilizado o link de Facebook, o login de Skype e da PSN também pra vocês, se vocês quiserem. É verdade, né? Vamos deixar tudo linkado aí pra quem... então, se você está ouvindo esse Hinomaru diretamente pelo Google Podcast, ou pelo Deezer, ou qualquer outro agregador, tenta dar uma olhadinha na descrição desse podcast, tenta olhar lá. E se você não conseguir olhar por lá, gostaria que vocês procurassem o Hinomaru Podcast ou no YouTube, ou lá na página do Hinomaru Podcast, que lá normalmente essas descrições ficam mais fáceis de vocês conseguirem ler, e lá com certeza vocês vão ver todos esses links que a gente está falando, né? Desde os links principais da onde procurar informações corretas sobre o coronavírus, sem maluquice de WhatsApp, e lá a PSN do Elias, a minha, os nossos nicknames de Discord, de Skype, e tudo que a gente puder fazer para vocês para ajudar, melhorar e passar esse tempo melhor, a gente vai fazer de coração. Certo, meu querido amigo Elias? Maravilha, Thiagão. Semana que vem estamos de volta? Estamos de volta, sempre com drops, com programas não organizados, programas organizados, o que der enviar, o Hinomaru estará sempre no ar. Fechou? Fechou, Thiagão. Galerinha, se cuidem, principalmente cuidem de seus pais, de seus avós, enfim, mas principalmente se cuidem, tá bom? É isso aí? É isso aí, Elias. Valeu, um forte abraço. Até semana que vem. Valeu. Hinomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galerinha. Valeu, até mais. Valeu, tchau. Sayonara.